Louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, povo do Senhor. Como é que vocês estão, queridos? Receba a paz gloriosa do Senhor Jesus na sua vida. Paz do Senhor, paz e graça, paz de Cristo. Que essa paz bendita esteja conosco nesta manhã de segunda-feira, né? Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM para levar até vocês uma palavra do céu para a tua vida, para o teu coração. Fique conosco. Não desligue o seu rádio, porque Deus certamente tem uma palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Paz do Senhor, Ritinha. A paz. Estou aqui com a minha querida Ritinha, queridíssima Ritinha, né? Para nós começarmos a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Amém. Na Rádio Estúdio FM, a rádio que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, queridos. Fique aí, porque Deus vai falar, como Ele sempre fala aos nossos corações. Deus não nos deixa só. Ele sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra para a tua vida, para te abençoar. E se você está aí, é porque Deus quer falar contigo, em nome de Jesus. E outra coisa, a palavra não volta vazia. Antes ela faz o que apraz ao Senhor, o que alegra o coração do Senhor. O que mais alegra o coração do nosso Deus, do nosso Pai que está no céu, o que mais alegra o nosso Deus, queridos, é nos abençoar. Porque Ele não é diferente de nós. Aliás, Ele é muito melhor que nós, né? Como pais. Nós não adoramos, não amamos abençoar os nossos filhos. É assim com o Senhor, muito mais. Muito mais. Porque a Bíblia diz assim ainda, ó. Lá no livro de Isaías, ele fala assim: pode uma mãe se esquecer de amamentar o filho? Porém, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês. O amor do nosso Deus por nós é fiel, é verdadeiro, é fiel e é verdadeiro. E Ele nos envolve com esse amor. E Ele fala conosco pela sua palavra. Amém, queridos? Oremos, então, para que o nosso Deus se manifeste aqui com poder, com graça, com autoridade da sua palavra, a fim de nos instruir no bom caminho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para te louvar, te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome que é santo e que é poderoso. Nós te adoramos, nós amamos a ti, Senhor, e rendemos graças ao teu nome pela oportunidade de ouvir a tua voz. Ah, como é bom ser escolhido para ouvir a tua voz, ser escolhido para estar aos seus pés, Jesus querido, ser escolhido para nós estarmos aqui meditando na tua santa e poderosa palavra. Eu sei que ela é uma espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz o que te apraz. Ela é como uma chuva que cai, que rega a terra e volta para o céu em forma de vapor, e faz a terra brotar suas flores e os seus frutos. Que nesta manhã, essa palavra que o Senhor me entregou, Senhor, que ela venha frutificar no coração do seu povo, trazer cura, trazer libertação, trazer transformação das vidas e trazer fé, renovar a nossa fé, porque os dias são maus, mas nós cremos que tu és bom, e isso basta para nós, porque também está escrito que a tua graça nos basta. Onde quer que nós estejamos, a tua graça nos basta. E o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o seu poder. E nós cremos na manifestação do poder do Senhor. Enquanto eu estiver aqui, papai, ministrando essa santa e gloriosa palavra, que o Senhor vá falando aos corações, que o teu Espírito Santo vá convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é o teu Espírito quem convence. Venha nos convencer, papai querido, nos convença do teu amor por nós, nos convença daquilo que tu tens para nós, nos convença da necessidade de nós estarmos aos seus pés, te adorando e buscando a tua presença, porque nesses dias maus é o Senhor o nosso escudo e a nossa fortaleza, e nisso nós cremos e temos consciência
de que se nós estivermos debaixo das tuas asas, caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos firmados na rocha. A boca dos leões serão fechadas, aleluia, o fogo da fornalha será acabado, porque o Senhor é poderoso nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, bendito é o teu nome, aleluia. Oh, minha querida Cidinha, amém, glória a Jesus. Tá alegre, amada? Estamos alegres e felizes, né? Amém. Que ontem o nosso povo foi pra rua, no Brasil inteiro, e as coisas... Agora, eu estava até conversando com a minha amiga Ritinha aqui agora. Falei, agora, Cidinha, é só deixar as coisas acontecerem, porque foi dado o gatilho para tudo se desenrolar, né? E ai dos que... Você viu, Cidinha? Eu falei aqui, porque Deus fez eu trocar a palavra, vai vendo. Para falar, ai dos que dormem nas camas de marfim, né? Você viu o que aconteceu? Magnetiscou o poderosão da cama de marfim. Ele foi o primeiro e muitos virão atrás, recebendo a justa medida do nosso Pai que está no céu. Porque o nosso Deus, ele viu todas as atrocidades, ele viu todas as maldades, ele viu gente chorando, ele viu gente clamando e ele entra com justiça. Agora vamos deixar Deus agir, né? E você se esconda debaixo das asas do Altíssimo, porque as coisas não vão ficar boas. Mas nós estamos aqui firmes e contentes, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, para nos dar vitória em meio à tempestade. E a promessa do Senhor vai ficar tudo muito difícil, porém, os que são dele serão guardados. Então, creia nisso, que providência do céu chegará para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, olha só, Deus tinha me dado uma palavra, Daniel 6, na cova dos leões, né? Mas aí, eu peguei e troquei, né, para segunda-feira, por conta da situação do Brasil, sabe? Meu coração estava aflito, eu sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Aí Deus me deu aquela palavra lá de Amós. Ai, dos que dormem nas camas de marfim, né? E exploram o povo. Aí, queridos, eu simplesmente praticamente vivi a palavra aqui de Daniel. Vivi a palavra de Daniel. Falei, meu Deus, não precisava tanto. Mas agora, então, eu falo com você essa palavra hoje com muito mais autoridade. Por quê? Eu vi Deus agindo e Deus fazendo exatamente isso. Amém? Olha só, eu vou começar no final da leitura, depois nós vamos falando da história. Então, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19, fala assim: então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo,
e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no seu reinado de Ciro o Persa. Aleluia! Eu quero te dizer que a cova do leão não é para você. A cova do leão é para quem desejou que você estivesse lá. Porque o nosso Deus defende os seus. Acredita nisso? Acredita que o nosso Deus é o mesmo, ele não mudou e ele jamais mudará, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e será eternamente? E minha querida Cidinha, enquanto eu estava lendo aqui, exatamente sobre o Senhor falando aqui ao meu coração, prepararam uma cova para o Brasil, não prepararam? Porque a finalidade desse governo que está aí, você sabe, ele vai afrontar, né? Ele vai, como é que o pessoal está falando? Ele vai pagar para ver, ele vai peitar os Estados Unidos e para jogar o Brasil numa cova, porque ele quer. Só que essa cova não é para o Brasil, essa cova é para eles. Essa cova é para eles, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus apaniguados, para todos aqueles que o cercam. Porque essa cova não é para o povo brasileiro. Em nome de Jesus Cristo, eles estão fazendo de tudo para jogar o Brasil na cova, para acabar com o nosso país, para nos transformar em Cuba e Venezuela. Mas a mão do Todo-Poderoso já falou basta, e isso não vai acontecer. A cova é para eles, o fim é para eles, e é tudo para eles e não para o povo brasileiro. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus. Já estou preparada para a vitória do povo de Deus. E durante este tempo que o Brasil vai estar nessa situação difícil, as bocas dos leões serão fechadas. Em nome de Jesus. Nós permaneceremos no Senhor e seremos protegidos por Ele. De alguma forma miraculosa, o Senhor nos livrará. O Senhor nos guardará. E Ele cuidará de nós, porque Deus cuida dos seus. Então não se desespere, queridos. Fique em paz. Fique em paz. Que nós ainda glorificaremos o nosso Deus como este rei aqui. Um rei ímpio, gente. Um rei ímpio, glorificando a Deus dessa maneira. Olha que coisa mais linda que ele está dizendo aqui. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então vamos dizer aqui, ele salva, ele livra, ele opera as maravilhas no céu e na terra. Ele salvou, ele livrou o Brasil do poder dos leões. Aleluia. E este Daniel e este Brasil prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Aleluia. Está achando que o nosso Deus é Deus de brincadeira? Fiquemos com o nosso coração em Deus, que Ele está trabalhando em nosso favor. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Queridos, nós sabemos que Daniel é um profeta, né? Que estava lá no exílio da Babilônia, em nome de Jesus. Aleluia, paz do Senhor, querida Marajane. Deus abençoe a sua vida, amadinha. Deus abençoe. Um profeta que estava lá no exílio da Babilônia, desde quando ele chegou lá, jovenzinho, por volta dos 17, 18 anos, Daniel sempre foi muito fiel a Deus. Sempre foi muito fiel a Deus. Ele foi que propôs no seu coração não se alimentar da mesa do rei, que aquelas comidas consagradas, aquelas comidas daqueles animais impuros que o povo judeu não comia. Ele falou, não, eu quero só os legumes aqui, as frutas, e tudo bem. Então ele achou graça diante do chefe dos eunucos, e como ele era uma pessoa na qual a Bíblia diz que sobre ele tinha o Espírito excelente. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso, mas isso também acarreta para nós uma certa inveja de muitos que nos rodeiam. Quando nós temos sobre nós o Espírito excelente de Deus. Por quê? O Espírito de Deus, ele faz a gente brilhar onde nós estejamos. O Espírito de Deus te capacita para fazer coisas que ninguém faz.
Aleluia. Rabadagachou. Aleluia. Recebe, minha amiga Ritinha, o manto aqui, gente. Oh, aleluia, Deus, o mistério aqui. Recebe, porque o Espírito de Deus te capacita. O Espírito de Deus te ilumina. O Espírito de Deus, ele te conduz. Aleluia. Para fazer coisas que ninguém faz. Para fazer coisas diferentes. Para fazer coisas abaidecomana. Oh, bendito é o teu nome, meu Cristo amado. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus, o Espírito excelente do Todo-Poderoso, quando ele se apodera de uma pessoa, essa pessoa não é mais a mesma. Ela é luz onde ela está. Ela é uma pessoa abençoada. Onde ela põe a mão, prospera. Onde ela vai, abençoa. E todo mundo gosta dela, mas os inimigos não gostam. Então, a gente tem sempre que estar preparado para isso. Então, o Espírito de Deus excelente que está sobre a nossa vida nos capacita. Como capacitava Daniel lá naquela corte? Como capacitou Daniel e os seus amigos, né? Os seus amigos que foram lá com ele, que também foram jogados na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque sobre eles estava o Espírito de Deus. E o inimigo odeia quem brilha, odeia quem reluz, odeia quem faz aquilo que Deus manda. Porque quando nós estamos debaixo da unção e da autoridade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, oh Jesus, é lindo, é maravilhoso, a coisa vai, prospera, abençoa e vai indo. Aí o inimigo fica furioso. E tem gente, pessoas, que dá lugar para o inimigo. E aí essa pessoa se volta contra nós, né? Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava na Babilônia, ele já tinha passado pelo reino de Nabucodonosor pai, Nabucodonosor filho, neto, sei lá. Enfim, esse Daniel aqui, da cova dos leões, queridos, ele já não tinha mais 17, 18 anos. Agora ele já era um ancião, um velhinho dos 80 e poucos anos. Mesmo assim, Daniel continuava fiel ao Senhor. A vida toda ele foi fiel. Ele estava velhinho, mas ele continuava fiel a Deus. E isso incomodava o inferno. O que é que Satanás fez? Foi no coração de pessoas e armaram uma cilada para Daniel. Armaram uma cilada. Quando este rei chegou lá na Babilônia, o rei Dario, ele diz a palavra de Deus, aqui no começo do capítulo 6, que ele constituiu 120 governadores sobre o reino. E mais três pessoas que ficariam responsáveis por esses 120 governadores. Os 120 governadores, certamente, eram pessoas do reino deles, conhecido deles. E esses outros dois, certamente, também eram do povo. O único estrangeiro ali, o único fora da casinha ali era Daniel, ele era um hebreu. Mas Daniel, ele poderia, como ele tinha toda esta experiência de 80 e poucos anos na presença de Deus, de 60 anos na Babilônia, auxiliando os reis que por ali passaram, Nabucodonosor pai, Nabucodonosor filho. Ele passou por esses reinos, abençoando todo esse povo, ajudando esses governos a governarem. Só que a inveja matou esse povo aqui, esses amigos, né, que trabalhavam junto com ele. Queriam atacá-lo de qualquer forma. Ô Janaína, Deus abençoe, querida, paz do Senhor. Um beijo, um beijo. Tô aqui com a sabada, viu? Eu agora que tô aproveitando a presença da irmã Idalina conosco aqui. Deus abençoe. Então, queridos, o fato dele estar ali, ser abençoado, ter sobre ele o Espírito excelente de Deus, causou essa inveja toda. E olha o que aconteceu. A Bíblia não deixa muito claro se foram os 120 governadores ou esses três. Porque, além de tudo, o rei ainda queria colocar Daniel sobre todos eles. Para o Daniel ser um pouquinho mais poderoso ainda sobre eles. E eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam. Você pensa que mudou? E quantas vezes eu e você estamos em algum lugar que as pessoas não aceitam que a gente está ali fazendo alguma coisa, que é o nosso lugar, né? A pessoa quer ser você, a pessoa não aceita que você foi promovido no teu trabalho. Essas coisas, irmão, acontece.
O importante é que o nosso Deus está conosco, nos dando vitória, nos dando sempre vitória em todas essas situações, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, não é verdade? Em nome de Jesus. Então, queridos, aí eu tenho a impressão que foram esses três ali junto com ele que armaram. Falou, como é que nós vamos tirar esse cara da nossa reta? Como é que nós vamos tirar esse velho daqui? Que já não era nem um cara mais, né? Ele já era um velhinho, Daniel já estava com 80 e poucos anos. Como é que nós vamos arrancar esse velho daqui? Nós não queremos mais esse velho aqui. Mas o Daniel só estava cumprindo o dever dele com excelência. Porque como um bom crente, como um bom cristão, nós cumprimos o nosso dever com excelência. Onde quer que nós estejamos, tudo que fazemos é com excelência. Por quê? Porque paira sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos bons empregados, nós somos bons patrões, nós somos bons, porque a Bíblia nos ensina a ser bons. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Ele ensina a gente a se comportar, a ser pessoas boas. Conclusão, irmãos, da história. Procuraram na vida de Daniel algo que desabonasse a conduta dele, para que chegasse diante do rei e falasse, rei, o Daniel fez isso. Porém, Rita, minha amiga, não tinha nada que desabonasse a vida de Daniel, não tinha nada. Ele era, ileso. Ele fazia tudo com excelência. Ele era um bom administrador. Sobre ele estava o Espírito Santo, portanto, a inteligência de Deus. Ele adivinhava os sonhos do povo, ele era um profeta. Além de tudo, o povo ainda gostava dele, porque ele era profeta. Ah, então vamos armar uma situação? Sim. Vamos pegar Daniel? Como que nós podemos pegar Daniel? Aí eles perceberam que Daniel todo dia orava ao seu Deus 3 vezes por dia. Orava. Todo dia, ele entrava no quarto dele, tinha uma janela que ele abria, dava para Jerusalém. Ele abria a janela e ele orava por Jerusalém. Porque Daniel estava como escravo na Babilônia, mas ele nunca esqueceu quem ele era. Porque ele sabia que ele era de Jerusalém. Nós não podemos nunca nos esquecer de quem nós somos. Nós somos de Deus. A nossa janela tem que estar virada para Jerusalém. Que nós buscamos as coisas que são do alto. A nossa janela tem que estar virada para Jerusalém. E ele, todo dia, orava 3 vezes ao dia. 60 anos já tinham se passado, mais de 60 anos. E Daniel permanecia fiel ao seu Deus, orando, buscando. Não acharam nada que desabonasse Daniel. Foram procurar algo na sua fé. Ah, ele ora 3 vezes ao dia, né? Para o Deus dele. Aí eles ficaram sabendo com certeza quem era o Deus de Daniel e como ele era fiel ao seu Deus. Aí eles armaram uma situação. Está registrado aqui no capítulo 6 do livro de Daniel. Eles armaram uma situação, falaram assim, vamos pegá-lo na fé dele. Foram lá no rei e falaram assim, rei, que tal o senhor fazer um decreto que durante 30 dias, aqui, né, no seu reinado, no seu reino, na Babilônia e todos os demais, ninguém pode fazer oração a nenhum outro Deus, a não ser a ti. O rei, dá pra gente perceber na história, que gostava muito de Daniel, ele era uma pessoa boa, o rei Dario era uma pessoa boa. Mas, como todo ser humano gosta de ser bajulado, como todo ser humano gosta de puxar saco em volta, quando o rei viu, falou, nossa, o povo não vai orar mais a nenhum outro Deus, porque eles tinham vários deuses, a não ser a mim, ó, como eu tô importante. O rei, muito sem sabedoria nessa hora, assinou o decreto. Não se pode adorar outro Deus nesse espaço de 30 dias, a não ser a mim. Assinou. Achou boa essa ideia louca, né? Mas que, afinal de contas, elevava o ego dele, e ele é um ser humano. Ele não percebeu a cilada, o rei não percebeu a cilada. Mas Deus viu tudo, Deus viu tudo, Deus viu aqueles que tramaram nas tuas costas, Deus viu aquela trama por trás de você, porque você não viu, Deus viu. Deus viu? Sim, Deus viu. Aí, queridos, o rei assinou
E tinha uma lei, no reinado dos Medos e Persas, que inclusive foi a mesma lei lá da Rainha Esther, decreto marcado lá com o anel, com o selo, né? Não voltava atrás, não se voltava. O rei não poderia voltar atrás em nenhum dos seus decretos. E agora? Fazer o quê? Daniel recebeu a ordem, não se pode adorar a outro Deus, a não ser o rei Dario. Daniel fiel a Deus, porque a Bíblia diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É lícito o cristão desobedecer às autoridades humanas quando as leis das autoridades humanas ferem a nossa lei, que é a Bíblia Sagrada. Nós somos pessoas de paz, nós somos cumpridoras dos nossos deveres, nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. Porém, se uma lei no país vier contra aquilo que nós cremos, nós vamos desobedecer essa lei do país, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E é assim que é na nossa vida. Se for necessário, faz de conta que o homem libera o que ele quiser, libera droga, libera aborto, ele que vai se ver depois. Mas nós não vamos apoiá-lo nisso nunca. Nós vamos ser contra, né? Embora sejamos pessoas pacíficas. Mas na hora que atinge a nossa fé, não. Então Daniel falou, vou continuar fazendo aquilo que eu faço. Adorando o meu Deus, porque diante de outro Deus eu não me curvo. Então ele permaneceu fiel. Já estava um velhinho, mas ele era fiel. Aí o que aconteceu? É óbvio que pegaram Daniel orando a Deus na sua janela, virada para Jerusalém. Porque Daniel era fiel e ele não ia temer essa ordem, essa lei. Pegaram Daniel, levaram ele para diante do rei e falaram, aqui Deus, pegamos, aqui o rei Dario, pegamos um que descumprindo o seu decreto. Quem que era? Daniel. E ele gostava de Daniel. O rei Dario gostava de Daniel, mas tinha esse decreto, não podia fazer nada. Então ele falou assim para Daniel, na hora que foram jogar Daniel na cova, olha Daniel, que o seu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Olha só um rei falando bem desse. Meu Deus. Então ordenou o rei que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará na hora que... Ó, até o rei, gente, já estava crendo. Porque ele olhou para Daniel e falou assim, uma pessoa não tem uma fé e não é tão fiel assim a um Deus que não possa livrá-lo, que não possa salvá-lo. Olha só para você ver o segredo da fé. O rei Dario disse assim para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que você, Daniel, é tão fiel a ele, que você preferiu, Daniel, desobedecer a um decreto meu para estar com esse Deus. Então, eu creio que esse Deus, ele tem poder para te livrar. Porque senão, você não estaria servindo a esse Deus dessa maneira. Olha como é que o ímpio olha para mim e para você. Eles olham para nós esperando de nós uma atitude de fé, uma atitude de coragem. Porque ele está olhando para nós, está falando assim, esse Deus que você serve é fiel e é capaz de te livrar disso. Porque a tua fé é muito grande. Agora, quando o ímpio, quando o inimigo vê a nossa fé cambaleando, titubeando, aí ele vai falar, esse Deus deles aí não é nada. Aí o inimigo vem para cima com toda a força, queridos. Então vamos aprender com Daniel nesta manhã. Permanecer fiel a Deus diante de qualquer situação. Glória a Deus, amém. Porque isso fez o rei Dario olhar para Daniel e falar, Daniel, esse seu Deus é poderoso. Porque Daniel, eu te conheço, Daniel. Você é uma pessoa certa. Você é uma pessoa correta. Você é uma pessoa cumpridora das leis aqui no meu reino. Você é uma pessoa excelente. Se você está me desobedecendo, Daniel, é porque verdadeiramente esse seu Deus é poderoso. Porque se não fosse, você iria me obedecer.
Você está entendendo o que eu estou falando? O exemplo da fé que ele deu. Pois bem, queridos, e foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, né, daqueles que fizeram a armadilha para Daniel, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Sabe quando uma injustiça está sendo cometida? Quando uma injustiça está sendo cometida, as pessoas justas se comovem diante de uma injustiça. Agora, quem não é justo, não se comove. Você vê o povo aí, né, do STF, do governo, eles não estão nem aí com esse povo que está preso, que está nas prisões, as velhinhas presas, que tem diabetes, que estão na cadeira de roda, como é que chama? O Daniel Silveira, um ex-deputado que está preso, vai morrer, gente, vai morrer lá na cadeia, porque ele fez uma cirurgia no joelho e o trem está infeccionado e o STF, o Alexandre de Moraes, não deixa ele sair de lá para se tratar. Eles não têm dó daquele outro que morreu na prisão, chamado Clesão. Eles não têm dó, porque eles veem a injustiça e para eles está tudo certo, o coração deles é de pedra. Mas quando alguém é de Deus, quando alguém tem o coração no Senhor, a injustiça nos comove. Foi o que aconteceu com esse rei aqui, com o rei Dario. Ele ficou tão indignado, ele ficou com tanta dó do amigo dele, aquela injustiça que estava fazendo. Ele perdeu o sono, ele não quis se divertir. Naquela noite não teve música, danças lá para ele ver, não. Ele foi pro quarto dele, ele foi ficar triste. Ele foi se lamentar. Se o nosso coração não está mais ficando indignado com injustiça, nós podemos parar para pensar. Será que nós estamos ficando que nem o coração do Xandaré lá? Misericórdia. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aleluia, glórias a Deus. Então Daniel falou ao rei: vive para sempre, ó rei! Respondeu lá de dentro. Aleluia. Ritinha, tem uma música da Shirley, não, da Mara Lima, Daniel, na Cova dos Leões, para depois se pôr. Aleluia. Então, queridos, aí, você vê, esse rei, eu fico impressionada com o rei Dario. Eu fico, por quê? Ele olhou para Daniel, tinha uma coisa que chamava a atenção. Daniel já era um velhinho e ele era assim, educado, porque ele era educado, porque ele era de Deus, porque ele era inteligente, muito inteligente, ele sabia governar, né, porque foi dado a ele esse posto de governo. Ele era um bom administrador, um ótimo administrador, ele tinha assim, muitas características, mas tinha uma característica, aleluia, que chamava a atenção do rei Dario. Era a fé de Daniel. Já é a segunda vez que ele fala: Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve? Daniel, eu sei que você serve a Deus, Daniel. Eu sei que você é fiel a Deus, Daniel. Eu sei que você é dele, você serve a ele. Isso chamava a atenção do rei. Será que a nossa fé está chamando a atenção de alguém por aí? É melhor que chame a atenção dos reis dessa terra. Eles têm que saber que nós somos de Deus. Todo mundo tem que saber que nós somos de Deus. E o rei, irmãos, às vezes ele é colocado aqui no lugar de Deus, viu? Porque você sabe que as histórias bíblicas, elas têm assim, as referências, as analogias que a gente vai fazendo. Às vezes Deus está aqui no lugar do rei Dario. E o Senhor está falando para nós: eu sei que você me serve, eu sei que você me ama, eu sei que você me conhece, eu sei que você me adora, eu sei que você me glorifica. É o Senhor falando para nós: eu te conheço. Aleluia!
Será que Deus está alegre hoje? Nesta manhã, com a nossa fé? Será que ele pode olhar para nós, assim como o rei Dario olhava para Daniel e fala assim: Daniel, eu sei o Deus em que você tem crido. Eu sei, eu conheço o Deus a quem tu continuamente. Você não para nunca de servir a esse Deus. Você não para nunca de adorar a esse Deus, Daniel. Aleluia! Será que Deus está se alegrando conosco? Tá vendo? Deus não quer saber, tipo assim, Deus está querendo falar para nós essa manhã. Eu não quero saber se você é bonito, se você é feio, se você é competente, se você não é, se você... Não, eu não quero saber nada disso, eu só quero saber de uma coisa. Você serve a mim? Você serve a mim? Continuamente, sem parar. Sem parar. Nosso querido Daniel aqui, ele já estava com 80 anos. Mais de 80 anos. E continuamente ele serve a Deus. Desde a sua mocidade ele servia a Deus. Desde que ele foi para a Babilônia, aos 17 anos, ele servia a Deus. E todos na Babilônia davam testemunho de Daniel. Davam testemunho de Daniel. Daniel era um servo do Senhor. Naquele lugar horroroso, Babilônia. Enfim, queridos. Aí, ele respondeu de lá, né? Será que esse Deus poderia ter te livrado? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, olha aqui, gente, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Deus enviou um anjo para salvar Daniel dentro daquela cova, porque Daniel era inocente. Você está inocente nessa situação? Que armaram contra você, que o inferno armou laços e embaraços e setas, mas Deus viu a tua inocência. Então, querido, o Senhor recebe essa palavra. Ainda que você esteja ou vá ainda para dentro da cova dos leões, Deus viu inocência, que você não fez nada, nem contra o Senhor e nem contra ninguém nessa terra. Deus enviará o seu anjo, o próprio Jesus Cristo. Porque toda vez que a Bíblia fala de um anjo que está no singular aqui, esse anjo é Jesus. O próprio Jesus desceu lá na cova, assim como ele desceu na fornalha de fogo ardente lá e salvou os meninos, os amigos de Daniel lá na Babilônia. Deus vem e faz, ele te protege, ele te guarda. E nenhum mal aconteceu. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Você sabe que quando acontecia essas coisas, eles tinham esse costume lá, né? Deixavam os leões com fome, para jogar a pessoa lá para o leão destruir. Mas Deus, que é poderoso, o nosso Deus que nos protege, o nosso Deus que é o nosso Salvador, remidor, redentor, ele entra na cova e fecha a boca dos leões. Engraçado que Deus não entrou para matar leão, né? Ele só fechou a boca. Por quê? Leão tem função para destruir outras pessoas. Mas nós, não, para nós, Deus vai e fecha a boca do leão. Portanto, tudo vai acontecer, irmãos. Recebe essa palavra. Tudo, eu já comecei até a arrepiar de falar. Tudo vai acontecer no nosso país. Os leões estarão devorando outros. Mas quando ele chegar em você, querido, a boca dele vai estar fechada. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus te guardará até o romper da manhã. A tua entrada e a tua saída. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Deus não matou os leões. Porque o leão tem uma finalidade, destruir o ímpio. Tem um salmo na Bíblia que diz, né? Que Deus fez o ímpio para o dia mau. É forte esse negócio. Muito forte. O leão continua lá. Só que para você, para mim, para nós que servimos continuamente o nosso Deus, em quem Deus não vê nenhuma acusação. Embora tenham armado, né? Aí, Deus vai lá e fecha a boca do leão. Mas entenda uma coisa, o leão tá lá. Porém, não come você que é de Deus.
Porque a Bíblia diz que naqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Amém? Ai, que coisa linda, Jesus. Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando nós vemos uma injustiça, o nosso coração fica triste, igual o do rei Dario aqui. Porém, quando nós vemos a justiça de Deus sendo feita, o que acontece conosco? Nosso coração se alegra, como o coração do rei Dario aqui, ele ficou feliz. Ele ficou muito alegre quando ele viu que o amigo dele não havia sido comido pelos leões. Aí o que aconteceu? Então, nisso com certeza o rei já sabia que era uma cilada, né? Que ele assinou um decreto lá, tipo, inocentemente. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você. Cuidado em quem você toca. Cuidado. Se tocar em alguém de Deus, se você tocar em alguém que tem comunhão com o Senhor, cuidado, porque o próprio Deus vem fazer justiça em favor dessa pessoa. Cuidado em quem você toca. Tenha antes o discernimento de saber como que é a vida dessa pessoa com Deus. Porém, irmãos, como nós nunca sabemos nada da vida particular de ninguém, quer saber? Não toque em ninguém, porque você não conhece a pessoa. Você não sabe se ela está com intimidade com Deus ou não. Então, pelo sim, pelo não, não toca em ninguém. Para que Deus não tenha que entrar com justiça a favor dessa pessoa, que é fiel a Ele. Ô, Maxwell, tudo bem, querido? Deus abençoe. As palavras para o Brasil foram liberadas aqui, viu? Depois, se você quiser, você assiste. Mas eu creio no livramento do Senhor para nós, que somos fiéis a eles, viu? Deus abençoe. Bom dia, shalom, shalom. Então, meu povo, pelo sim, pelo não, não toque em ninguém, porque olha só o que foi que aconteceu. Você acha, agora falando aqui, né, Max? Você acha aqueles presos, aquelas senhorinhas, tem uma moça, a tal a Débora do Batom, a menina é crente, ela é da igreja adventista. Você acha que ela não tinha gente de joelho, orando, clamando para que Deus faça justiça? Feche a boca do leão. Então, só espere para ver, né, Max? Olha aqui para eles. Aqueles que dormem na cama de marfim, né, Ritinha? Né, Cidinha? Cadê minha amiga Cidinha aí? Né, Cidinha? Olha o que espera esse povo, em nome de Jesus. Olha o que espera aqueles que dormem na cama de marfim. Então, o rei, o nosso Deus, vai entrar com essa providência. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. Você viu que a lei Magnitsky pegou a mulher do homem lá, né? Porque Deus está fazendo isso aqui agora, ó. Ele jogou muita gente na cova do leão, não jogou? Ele acusou muito. Aleluia, Cidinha, eu tô arrepiada. Cidinha, minha irmã, aleluia, olha o que Deus está falando aqui. Deus, ele acusou pessoas inocentemente, ele jogou pessoas na cova dos leões, gente inocente que não tinha dado golpe nenhum. Ei, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, lá vem, eu tô lembrando agora, sabe de quem? Do Braga Neto, do general Braga Neto, a injustiça que fizeram com este homem, mas o nosso Deus está chegando. O nosso Deus, ele já chegou, porque são eles e a família e os filhos e todos os que os cercam vão cair agora na arma que eles criaram. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. O justo juiz não dorme. Meu irmão Max está falando aqui. O justo juiz de toda a terra, ele não dorme. Ele colheu lágrimas desse povo. Ele colheu lágrimas, lançaram muitos dos nossos irmãos, patriotas, nas covas dos leões.
Porém, Deus está entrando, já entrou, né? A partir de quarta-feira, o gatilho foi acionado e agora ninguém para mais o que Deus está fazendo. Eu ouvi um pastor falando assim, não precisa nem orar mais. Não precisa nem orar para falar, não, Deus não faça, vai fazer. Oh, glória! É bom, né? Meu Deus. Então, queridos, então ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Vai sobrar nada para esse povo contar a história. Não vai sobrar nada para esse povo contar a história. Deus vai arrancar a raiz com tudo. Deus arranca dessa terra e vai nos libertar em nome de Jesus. Porque esse dia eu vou e volto, né, querida, naquela minha ideia de que Brasil é a terra de Gósen, que Deus preparou esse lugar para dar, na época da tribulação, um lugar de refúgio para o povo dele. Eu tô crendo agora, tô crendo de novo nessa promessa, porque Deus é fiel. Amém, queridos? Aprenda, nunca mexa com quem é de Deus, porque Deus vai entrar com providência e vai defender a pessoa. Olha, nós não chegamos nem aos pés de Daniel. Não chegamos nem aos pés do querido Daniel aqui. Mas Deus é fiel. E principalmente na vida dos velhinhos, né? Eu amo. Quando eu vejo aqueles velhinhos lá na manifestação, eu falo, oh, Deus, como tu é fiel, tu cuida. O Senhor cuida do seu povo. Aleluia, olha o Max aqui, ó. O Brasil será uma nação que entrará no milênio por defender Israel. Amém. É por isso que esse governo tem que cair, porque esse governo é contra Israel, né? Então, aleluia, aleluia, Deus cumprirá todas as suas promessas. Eu creio, irmão, eu creio, meus queridos que estão aqui comigo, ouvindo essa maluca falar, mas olha, ô Cidinha, eu até falei para uma irmã esses fins de semana, eu falei, irmã do céu, eu tô com medo das coisas que eu falo, eu tô com medo, aleluia, Deus, dá umas palavras boas para eu falar, porque olha, é tipo assim, você fala e você vê Deus fazendo as coisas acontecendo, né, é muito assim, glorioso isso. Porém, isso também atrai as invejas da vida aí do povo que não tem Deus, mas amém, que Deus está cuidando de todo mundo. Eu creio, Maxwell, eu creio, o Brasil é a segunda terra que emana leite e mel, a primeira é Israel. Eu creio, amado, eu creio, né? Os navegadores, quando eles vieram desbravando os mares lá de Portugal, eles achavam que eles estavam atravessando o Mar Vermelho novamente. Quando eles chegaram aqui, eles falaram, encontramos a terra prometida de novo. Deus nos deu uma nova terra. Eu creio. E creio que o nosso Deus é fiel e que essas promessas que o Senhor fez para esta terra de Santa Cruz não cairão. Deus é que vai colocar todo mundo na cova dos leões aí. Meu Deus, eu estou embora e já falei muito em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração de vocês. Meus irmãos que estão aqui comigo, Deus abençoe. Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho, querendo Deus, e Ele há de querer em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Shalom, shalom. Beijo no coração de todos. Glória.